Olá, tudo bem? Dando aqui continuidade ao nosso programa de mentoria. Vamos falar, né, sobre uma demanda que nos foi trazida a respeito da comparação entre o volume corrente exalado e o volume corrente inspirado, né? São os dois dados que aparecem no layout do ventilador mecânico. Então, nada melhor do que nós pegarmos casos clínicos reais, tá? Casos clínicos reais, que é para a gente ter uma boa comparação em relação a isso. Então eu vou ampliar aqui a tela, tá? Então aqui, nesse primeiro caso, eu vou trazer um padrão de normalidade, tá? O que é esperado. Então existem alguns ventiladores e bons ventiladores mecânicos que mostram para a gente quanto de ar está entrando e quanto de ar o ventilador está conseguindo ler, né, na sua saída, na sua fase expiratória. Aqui eu pausei o vídeo, isso aqui é um caso clínico real. Aqui esse é o ventilador servo, tá? Aqui em cima nós observamos o volume de ar que está entrando e aqui embaixo o volume de ar que está saindo. Quando tudo está normal, o esperado é que esses valores sejam similares. Então, se por exemplo eu tiver tendo uma entrada de ar de 528, que é o que está acontecendo aqui, a minha expectativa é que os mesmos 528 que entraram saiam totalmente. Isso é o normal. Só que existem algumas situações, como aqui no caso, onde há uma discreta oscilação. Então, ó, aqui é o modo pressão, então o modo pressão ocorre essa discreta oscilação, mas vocês percebem que o valor fica sempre muito próximo, ó, 530, 529, 525, 528, então esses valores muito próximos, muito similares é o que é esperado, tá? Isso aqui é o padrão de normalidade. Então, o VTI, que é o volume inspirado, e o VTE, eles são uma contagem on time, né? É uma contagem de volume ciclo a ciclo, tá? Só que ele tem, esse volume corrente também tem uma representação por minuto, né? Então eu tenho um dado quantificável, ciclo a ciclo, e eu também tenho uma estimativa desse volume durante um minuto. Então como é que é feito isso? Eu pego o volume corrente aqui, ó, vou pegar aqui esse exemplo que pausou a tela, 527, que é o que está aparecendo aqui na tela, e a gente vai multiplicar por 16, que é a frequência respiratória total. Multiplicando por 16. O valor 8,4, 8,4, tá? Essa seria a minha representação do meu volume minuto, tá? Então, para eu ter uma representação do volume corrente durante um minuto, eu tenho que multiplicar pela frequência respiratória. Qual que é a diferença? Nenhuma. Apenas está lhe dando uma informação ciclo a ciclo, né? Uma leitura on time, tá? E o outro vai te dar uma estimativa de um minuto. Como é que fica a leitura desse volume corrente em um minuto? Tá ok? E assim você vai ter no ventilador mecânico, assim como você tem o VTI, que é o volume corrente inspirado, você tem o VTE, que é o volume corrente expirado. Assim como você pode ter o volume minuto inspirado, para você ter o volume minuto expirado, é só pegar o valor do volume corrente exalado e multiplicar também pela frequência respiratória. Então, isso aqui é o que é esperado. Agora, eu vou trazer as alterações e o porquê que é importante a gente acompanhar sempre os dois gráficos de volume corrente inspirado e sempre comparar com exalado. Eu vou trazer uma primeira comparação onde o volume corrente exalado ele pode ser maior do que o inspirado. Ó. Dê um pause aqui, tá? Esse aqui é um ventilador monal, tá bom? A gente percebe que agora o paciente está ventilado em modo volume controlado.
com um volume corrente inspirado, né, enviado pelo ventilador programado de 330 ml, e quando eu vou lá no ventilador acompanhar quanto é que está o volume corrente exalado, eu observo que o meu volume corrente exalado ele está com uma diferença um pouco mais significativa e maior. Então você pensa, poxa, quer dizer que está entrando uma quantidade de gás e na hora que sai está saindo mais? Isso é possível? Sim, isso pode ocorrer, tá? Como que isso ocorre? A gente tem que lembrar das características que a mecânica pulmonar possui. Uma delas é a característica elástica, tá? Então, às vezes, quando um pulmão tem uma complacência pulmonar muito baixa, e principalmente quando ele está ventilado em modo volume controlado, que é esse caso aqui, na hora que esse ar entra, ele entra com uma certa impedância ali, porque é um pulmão altamente restritivo, é um pulmão duro, mas ainda possui uma elastância muito alta, tá? Então, quanto mais duro o pulmão é, na hora que a válvula exalatória abre, esse gás ele sai muito rápido, como se fosse um estilingue que você está puxando, puxando, puxando e vai soltar. Na hora que essa válvula exalatória abre, nesse componente com elastância muito aumentada, o ventilador acaba lendo uma quantidade de gás por esse fluxo expiratório aumentado, esse fluxo elástico, ele acaba lendo uma discreta diferença de gás a mais na saída. Então isso pode ocorrer em situações onde o paciente está sendo ventilado a volume, tá? Dentro de um componente altamente restritivo. Eu vou dar o play aqui no vídeo e a gente vai observar, ó, que esse volume corrente exalado ele fica oscilando uma hora mais alta, uma hora um pouquinho mais baixa, mas sempre acima de 370. Aqui no vídeo, o profissional ele vai fazer uma pausa inspiratória que vai nos ajudar muito na explicação que eu estou dando a vocês, tá? Então vocês vão perceber que a pausa inspiratória é uma medida de aferir a pressão de platô, que é a pressão dentro do meu alvéolo. Eu vou pegar essa pressão de platô que vai aparecer agora aqui no vídeo, tá bom? Olha só, vou dar até um congelar na hora. Ó, congelei a tela, tá? Ele até apontou ao dedo, tá bom? Então a gente observa que a pressão de platô está 29, tá? Então essa PIP que está programada aqui, vou até voltar um pouquinho mais o vídeo para a gente ver lá no início. Ó, a PIP programada é de 10, tá? Então eu vou fazer uma continha aqui bem rápida, tá bom? Ó, vou fechar aqui, então vou pegar o volume corrente programado, não. Primeiro eu vou calcular driving pressure, então driving pressure é platô, que é 29, menos a PIP, que é 10, tá? Então eu tenho uma drive de 19, extremamente alta, tá bom? Então eu vou pegar o volume corrente que foi programado, tá? E eu vou dividir pela driving pressure, que isso vai me dar o meu valor de complacência. Olha só, como eu estava dizendo, esse é um pulmão com uma complacência de 19, então um pulmão altamente restritivo. Então, dentro dessas circunstâncias, é possível que a gente encontre situações onde o volume corrente exalado, pelo recuo elástico muito aumentado, pode apresentar um fluxo de gás um pouco maior do que o volume inspirado, tá? Essa é uma circunstância. Agora eu vou trazer aqui para vocês a última situação, onde é o contrário, né? Então, na primeira delas, eu mostrei para vocês quando tanto o VTI e o VTE são similares, tá? Que é a normalidade, ou uma discreta oscilação entre eles, principalmente dependendo do modo ventilatório, tá? Trouxe uma situação onde o VTI é menor que o VTE, que é quando você ventila um pulmão altamente restritivo, com uma drive
uma driving pressure alta, dentro de um componente muito duro e de elastância muito aumentada, isso pode ocorrer. Só que agora é uma última situação. Agora eu não tenho um VTE maior do que o VTI. Agora eu tenho um VTI alto e um VTE extremamente baixo. Quando é que isso pode ocorrer? Vamos pegar aqui o exemplo do caso clínico. Olha só. Esse aqui é um ventilador Draeger, tá? Então aqui nós observamos esse primeiro número, ó, volume corrente inspirado de 532 ml e o volume corrente exalado menos de 100 ml. Para onde é que está indo toda essa diferença? Quer dizer que está entrando mais de 500 ml de ar e na hora que está saindo o ventilador só está conseguindo ler aproximadamente 100 ml, e esses 400 e pouco, para onde é que estão indo? Nessas circunstâncias, nós temos que ter uma visão mais global. Então, a gente já olha essa diferença, a gente já fica atento. Opa, tem alguma coisa errada aí. Para onde é que está indo esse gás? Quando a gente avalia na ventilação mecânica, a gente observa aqui no gráfico de volume, tá? Que toda a quantidade de volume de ar que está entrando não está retornando ao zero. Então o ventilador não está conseguindo ler. Por quê? Porque está escapando ar. Então essa é uma das representações gráficas que a gente consegue observar que está tendo escape de ar, que é quando na curva de volume ela não retorna à linha de base. Outra dica para justificar essa diferença aqui entre o VTI e o VTE, tá? Vamos olhar o gráfico de fluxo. O gráfico de fluxo é o único gráfico dos 3 gráficos escalares, tá? Que eu consigo ter leitura inspiratória e também uma leitura abaixo do zero expiratória. Todos os outros gráficos escalares, eles só têm leitura acima do zero, acima da linha de base. O gráfico de fluxo não. Eu tenho uma leitura acima da linha de base e tenho uma outra leitura abaixo da linha de base. Então olha só que interessante, eu tenho uma boa leitura de fluxo inspiratório. Eu espero que isso ocorra na expiração. Quando eu observo, olha só como não há uma formação de um fluxo exalatório satisfatório. Observa que esse fluxo está praticamente abolido. Então é outra forma de nós observarmos que está acontecendo algum problema ali exclusivamente na fase expiratória. Então o ar está entrando, mas ele está escapando por algum local que a gente tem que identificar essa causa. Vou dar o play aqui no vídeo e a gente vai conseguir ver bem essa diferença. Olha só, 544, 079, mesmo quando dá um pouco mais baixo, continua dando muito baixo o VTE, e a gente observa que ciclo a ciclo, sempre o volume inspirado está muito maior do que o esperado, tá? O ins maior que o ex. Então, nessas circunstâncias, nós vemos aqui um caso de escape. Então, essas são as principais alterações, tá? Na comparação entre o volume corrente inspirado e o expirado. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.